Tudo bem, pessoal? Nesse bloco a gente vai falar sobre reserva de contingência. Lembrando que a reserva de contingência é obrigatória. O valor pode variar, mas ela tem que estar na lei orçamentária anual, perfeito? Então vamos lá. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o PPE e com a LDO, conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na LDO, destinadas ao atendimento dos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Lembrando que isso aqui é o anexo de riscos fiscais, ARF, que está na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, o importante, como é que eu chego na receita corrente líquida? Preste atenção. Eu vou pegar todas as receitas correntes e vou deduzir quem? Eu vou deduzir as transferências constitucionais e legais, a contribuição do empregado e trabalhador para a Seguridade Social, a contribuição dos servidores para o regime próprio, a compensação entre regimes e a contribuição para custeio das pensões militares, as deduções para o Fundeb e as contribuições para o PIS/PASEP. Tudo isso é deduzido. O que a gente tem que ter cuidado? Que dentro da reserva de contingência, ela pode ter receitas temporárias, que é o que eu chamo de fragilidade, como está aqui. Eu posso ter transferências voluntárias, eu posso ter royalties, eu posso ter receita de repatriação de recursos do exterior, e eu posso ter inclusão indevida de empresas estatais dependentes. Tudo isso aí como dependentes, ou seja, a empresa estatal independente, eu jogo ela como dependente. Então, você que vai elaborar, que vai calcular a receita corrente líquida, você deve ter cuidado se o pessoal não está jogando como receita de verdade, receitas de convênios. Não que você não possa, mas você tem que ver realmente se aquele convênio é de verdade. Porque só em aquele convênio está ali, ele já vai inflar a tua receita corrente líquida e os teus indicadores vão melhorar aparentemente, mas lá no fundo você não vai estar bem. A mesma coisa de royalties. Se você é um estado ou um município que recebe muitos royalties, óbvio, você vai considerar isso na sua receita corrente. Mas você tem que ser, pelo menos, conservador. Não é que você vai abandonar os royalties, mas você seja conservador no cálculo dessas receitas que já são temporárias. Então, qual é o meu recado aqui? É que você não pode excluir receitas de transferências voluntárias, receitas de royalties e receitas extraordinárias, porque essas receitas legalmente pertencem à receita corrente líquida. Por outro lado, não custa nada ser um pouquinho mais conservador na hora que você vai calcular esses valores, perfeito? E aí eu trouxe aqui um exemplo só para mostrar o seguinte. Se eu tenho uma receita corrente líquida padrão de 10 milhões de reais, a minha despesa com o pessoal no âmbito do Executivo Municipal o teto máximo é 5 milhões e 400. Porém, se eu tiro dessa receita corrente líquida as transferências voluntárias, sem as transferências voluntárias, a minha receita corrente líquida ajustada ficaria 9 milhões. E o meu teto passaria para 4 milhões 860 mil. Ou seja, se eu deixo a minha receita corrente líquida inflada, mesmo sabendo que é possível, mesmo sabendo que é legalmente viável, o que é que acontece? O meu teto de gasto com despesa com o pessoal fica 5 milhões e 400 mil. Se eu tiro as transferências voluntárias, o meu teto de gastos com o pessoal passa para 4 milhões e 860. Ou seja, se você coloca as transferências voluntárias, e você pode colocar as transferências voluntárias, você fica com um indicador mais confortável para você. Isso pode ser bom? Pode ser bom para prestar conta. Mas isso pode ser ruim, porque isso pode passar a sensação para os poderes e para o próprio executivo que você pode aumentar ainda mais a despesa com o pessoal de forma permanente. Não que eu seja contra, mas é isso que você quer realmente? É isso que você precisa? E aí, nesse ponto, o que é que eu digo? Você não pode tirar, só para deixar claro, quando você vai calcular, o certo é esse aqui. Esse é o certo. É a parte 1. Só que vamos supor que tem 1 milhão, que é o que tem, né? De transferências voluntárias. Será que realmente eu vou receber 1 milhão de transferências voluntárias? Na minha previsão, eu preciso colocar 1 milhão de reais? Talvez na previsão você não precise colocar 1 milhão de reais. Você seja conservador. Olha, ainda não foi assinado o convênio. Então não vamos considerar ainda como receita de transferências voluntárias esse convênio, até porque ele não foi assinado. O convênio foi assinado e ano que vem eu vou receber o dinheiro. Beleza, eu incluo no PELOA. Eu ainda não tenho informação, mas está para ser assinado o convênio, que vai gerar receita de transferência voluntária. Já foi assinado? Não foi assinado. Começa uma receita, que é uma receita que não vai poder ser aplicada na despesa com o pessoal, é uma receita volátil, extraordinária.
seja conservador, só coloque realmente se ela fizer sentido. Esse é o meu recado, beleza? Então, sobre receita corrente líquida, é isso que eu tinha para dizer. Ela é obrigatória, finalidade dela, ela tem que constar, certo, na LOA, e a finalidade dela é atender passivos contingentes que estão no anexo de riscos fiscais. Ela também é fonte de créditos adicionais. Importante, eu pego toda a receita corrente que você já sabe calcular, você já estudou. Receita corrente, aí você vai pegar todos os códigos lá, do 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9. Vai tirar as deduções que eu acabei de mostrar aqui, certo? E com isso, você chega na receita corrente líquida. Porém, mesmo você fazendo tudo certinho, dentro dessa receita corrente líquida, você vai ter alguns valores voláteis. Beleza. Você não tem como excluir porque você estaria sendo, digamos assim, descumprindo uma norma que está legalmente estabelecida. Porém, você pode ser conservador. E a minha orientação é essa. Seja conservador com as receitas que são extraordinárias ou voláteis no cálculo da receita corrente líquida. Encerramos por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus.